Em 2004, fundou a editora Vinha de Luz, especializada na publicação de livros póstumos de Chico Xavier, tendo já editado 34 livros. Na presença da doutora Marlene Nobre e a FE Editora de São Paulo, lançou também em 2011 o livro do DVD Não Será em 2012, contendo previsões do médium Chico Xavier sobre a transição planetária e o papel do Brasil. Geraldinho é idealizador do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e a sua obra, realizado anualmente e que teve no ano de 2018 sua 10ª edição, tendo havido sua primeira edição internacional realizada em 2015. Desde 2017, leva ao ar semanalmente, ao vivo, pela Ali TV, o programa Saber Espiritismo, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Geraldinho participa regularmente de palestras, seminários e congressos espíritas pelo Brasil e exterior. Como médium, psicógrafo, publicou o romance Inácio de Antioquia, do espírito Teófilos, e o livro Réstia de Luz, de espíritos diversos, ambos editados pela Vinha de Luz Editora. Com vocês, Geraldo Lemos Neto. Mais uma vez eu peço uma salva de palmas para você. Muito boa noite, pessoal. Só um minutinho. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Doni, Andréia, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nessa oportunidade e especialmente nesse que é o 75º encontro da Gaidu aqui, o encontro ufológico de Porto Alegre. Tenho muita alegria de estar no Rio Grande do Sul, venho aqui sempre e sou muito e carinhosamente recebido, muito bem recebido por todos vocês. A minha gratidão, o meu carinho. O nosso tema de hoje, vou pedir o PPS, por favor. O PPS, por favor. A transição planetária e a nova era. Vejam vocês, nós estamos, olha a relevância do momento atual, não é? Chico Xavier, inegavelmente, um grande visionário, um profeta, aquele que teve, talvez, no século XX, início do século XXI, a mais importante mediunidade de presciência que nós conhecemos. Mediunidade esta que foi amplamente estudada por Allan Kardec no século XIX, em França, no último livro que ele publicou, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. No seu capítulo 16, Allan Kardec, ele próprio, codificador do Espiritismo, vai elaborar uma teoria sobre essa mediunidade. Aqui ele chamou de teoria da presciência, ou seja, de nós conhecermos antecipadamente os fatos, e que antigamente em outras escolas religiosas era conhecida como profecia, não é? Então nós temos aí a figura de Chico Xavier. Não está passando aqui.
Não está passando. Nós vamos ter que trabalhar aqui em sintonia. Está desdobrado, Meu amigo. Tá. Então vamos então elaborar mais sobre o assunto. Aí, agora sim. Agora sim. Então nós temos esse tema, a transição planetária e a nova era. Um tema que não é novo. Não é novo. Nós temos notícias sobre isso, gente, desde a época antiga, do Velho Testamento, nas profecias do iluminado chamado Daniel, o profeta do Velho Testamento. Nós temos ampla notícia sobre este assunto no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por palavra dele mesmo, no sermão profético. Aliás, o sermão já tem nome, sermão profético, e também na última revelação de Jesus aos homens, no último livro do Novo Testamento, que é chamado de Apocalipse, que foi dada, a revelação que foi dada ao apóstolo João Evangelista. Depois, na figura de Allan Kardec, como disse, no século XIX em França, em que no último livro que ele publicou um ano antes de desencarnar, ele vai desenvolver este tema da transição planetária nos dois últimos capítulos, capítulos 18, principalmente o capítulo 18 da Gênesis, no qual ele denominou sinal dos tempos, os tempos são chegados, e no qual ele vai discorrer sobre as revelações dos Espíritos sobre o momento atual, sobre o momento que nós estamos vivendo, o momento da transição planetária. Neste livro, por exemplo, ele vai citar que os Espíritos superiores revelaram que a transição planetária, que é o momento do interregno, o que significa interregno na etimologia da palavra? Entre reinos, não é? É a passagem entre reinos, é o momento de transição. Então a Terra, o próprio ensinamento de Allan Kardec dentro da doutrina dos Espíritos vai falar que a Terra deixaria de ser um mundo de expiações e de provas, cujas características todos nós sabemos quais são: a prevalência do mal, a prevalência do crime, a existência constante da guerra, não é? A maioria da população votada aos vícios de toda a ordem, vícios morais, vícios também no campo da ética, do próprio consumo humano. E haveria então esse período de transição que na obra Gênese, Kardec revela que começara quando? 100 anos antes da chegada do Espiritismo na face da Terra. Ora, se o Espiritismo chegou no dia 18 de abril de 1857 com a edição do Livro dos Espíritos, 100 anos antes, é abril de 1757. Então notem bem, esse período de transição planetária não é somente o hoje, o agora. Ele já está ocorrendo há mais de 200 anos. Precisamente 262 anos. Vejam vocês, não é um período novo. E ele é um período carregado de renovações, de lutas, de conflitos, porque é o parto da nova geração. Agora, nós temos que ter em mente que esse período vai terminar. Esse período tem um prazo. E ao terminar, ele estará
trazendo à lume esta nova geração, que é a humanidade terrestre, ascendendo um degrau evolutivo no concerto dos planetas habitados, no concerto da pluralidade dos mundos habitados, que é um conceito espírita, um dos 14 princípios espíritas codificados por Allan Kardec. E até é risível a gente encontrar resistência a esse conceito no próprio movimento espírita, não é? Por quê? Por total desinformação dos próprios espíritos. Então nós temos a obrigação de estudá-lo. A pluralidade dos mundos habitados é um dos conceitos, um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. E esse camaradinho aqui que ninguém conhece, não é? Saudades dele, né? Chico Xavier, no século XXI, aliás, 20, né? Começa a tarefa dele em 1927, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, termina sua tarefa na Terra, em 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais, trabalha 75 anos consecutivamente, sem descanso, sem férias, com dedicação e renúncia absoluta a esta causa da renovação humana. E na obra dele nós vamos encontrar uma profusão de informações sobre este tema. Antes, eu trouxe aqui, não dá para a gente colocar para vocês tudo que os espíritos escreveram sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre transição planetária, porque é vastíssimo. A gente vai trazer alguns conceitos. Mas aqui nós temos um dos livros dele, do Espírito de Humberto de Campos, Crônicas de Além do Túmulo, publicado em 1937. Mas 2 anos antes, Chico publicara o livro Cartas de uma Morta. Quem conhece? Levanta a mão. Muito bem. Muita gente conhece. Cartas de uma Morta é o segundo livro publicado por Chico Xavier em 1935, pela LAC Editora de São Paulo. Neste livro, a mãe dele, o Espírito Comunicante, é a própria mãe dele. Apesar de ter sido o segundo livro publicado, foi o primeiro que ele psicografou. A própria mãezinha dele, que havia desencarnado quando ele tinha apenas 5 anos de idade, volta para escrever sobre as experiências que ela teve no além-túmulo. E entre as experiências que ela tem, gente, ela revela as visitas que ela fez ao planeta Marte. A civilização que ela encontra muito mais avançada do que a Terra no planeta Marte. Ela relata a visita que ela fez ao planeta Saturno, aqui no Sistema Solar mesmo, e também discorre sobre a evolução deste planeta, inclusive que seus habitantes são muito diferentes de nós, fisicamente considerados, não são humanoides como nós. Ela chega a se impressionar com a aparência física deles, não é? E ela relata também a visita que ela faz a um outro sistema estelar trino, que tem 3 estrelas conjugadas, e o planeta que ela visita lá. Isso em 1935. Nós estamos em 2019. E eu pergunto a vocês, qual é o espanto? Qual é o espanto dos espíritas em tratar deste assunto? Que Chico Xavier já tratava em 1935. Tenham paciência. Já é hora dessas escamas caírem. Ou nós avançamos para o mundo regenerado, ou nós vamos querer trazer o atraso de volta. Não é mais possível tamanho atraso. As sociedades espíritas e o movimento espírita precisa abrir a sua cabeça. Está muito fechada, infelizmente.
pelo atraso da falta de conhecimento da obra dos Espíritos. Nós não estamos falando aqui de obra dos homens, não. Nós estamos falando de revelações dos Espíritos, como por exemplo Humberto de Campos, neste livro Crônicas de Além-Túmulo. Ele vai escrever isso aqui: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra, e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta, para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. Olhem a frase conclusiva de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, em 1937, minha gente. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo da paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Quer mais claro do que isso? Nós, para entendermos a regeneração da Terra, para encerrarmos esse período de transformação da Terra, nós temos que incorporar em nós o imperativo da paz. Para quê? Para que com ele a nossa civilização entre em sintonia com o progresso espiritual dos outros mundos que nos circundam. Porque por revelação espiritual, minha gente, a Terra é dos planetas mais atrasados da nossa galáxia inteira. Essa história de orgulho, de vaidade, não tem o menor sentido. Um outro livro de Chico Xavier, publicado pouco depois, em 1938, pelo seu guia espiritual Emmanuel, chama-se A Caminho da Luz. Ele vai discorrer sobre a nossa galáxia e vai comparar a nossa Via Láctea a uma grande cidade interestelar, na qual o nosso sistema solar ele chama de prédiozinho da periferia. Notem bem, o prédiozinho da periferia, com 9 andares. O terceiro andar nós sabemos qual é a Terra, né? Agora alguém fala assim, mas por que os extraterrestres vão preocupar conosco? Alguém aqui mora em prédio, de apartamentos? Levante a mão. A maioria, né? Se o seu vizinho do terceiro andar tocar fogo no apartamento dele, vai te afetar? Muito. Principalmente quem mora no quarto ou no segundo, né? Então nós temos o direito de tocar fogo na terra? Não. Não temos esse direito. Fora que ela é viva. Não é? A terra é viva, isso mesmo. Nós temos que entender que precisamos vencer o período belicista da humanidade. Isso é característica do atraso da Terra, como mundo de expiações e de provas. Outro livro que Chico Xavier publica em 1938 é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem essa capa aqui dele, não é? 1986, eu incomodado, eu achando que esse livro era muito ufanista. Imagine você, se hoje está em crise, imagine 1986, quem lembra? Era muito pior, né? E eu pensava assim, esse Brasilzinho cheio de problemas vai ter esse papel tão importante que os Espíritos estão dando a ele?
Levei uma bronca sarada do Chico. Quem acha que o Chico era aquele bobão, tudo, está redondamente enganado. Em matéria de doutrina espírita e de revelação dos espíritos, ele não tergiversava. E nos chamava a atenção, inclusive com o dedo no meu nariz. Virou-se para mim com o dedo no meu nariz e falou assim: Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho? Quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, passou a sua vida no meio dos tristes, dos desorientados, dos pobres, dos cegos, dos aflitos, dos paralíticos, mal compreendido pelos próprios discípulos, perseguido pelos de sua própria raça, pelos hebreus, e acabou sendo condenado injustamente pela autoridade romana, sob a influência do sinédrio dos hebreus, para ser vilipendiado, açoitado, pregado numa cruz de ignomínia, no meio de 2 ladrões. E você quer privilégio para a pátria do Evangelho, por quê? Aí eu entendi que a minha visão era totalmente materialista. Eu estava olhando, comparando o Brasil do ponto de vista material, não é? Com os países mais avançados aqui da Terra, também do ponto de vista material. Quando Chico Xavier conclui para mim: nós temos que enxergar o que veio, não os últimos dias do sofrimento do Cristo, até ele ser pendurado numa cruz, mas nós temos que enxergar o que veio depois da cruz. Porque depois da cruz vem a revelação da vida eterna, vem a revelação que o Espírito não morre, que ele retorna do além, que ele se comunica conosco. Vem a revelação da mediunidade sublime, vem a revelação que o amor nunca morre e que nenhum de nós está desamparado. E esta é a missão do Brasil. Porque em nenhuma outra pátria da Terra isto está tão desenvolvido, está tão forte como na alma do brasileiro, que já tem intuitivamente em suas conquistas espirituais a noção da reencarnação, a noção da comunicabilidade dos espíritos através da faculdade mediúnica, a noção de que seus entes queridos não desapareceram com a morte do corpo físico, mas que permanecem no além, amando-os e respeitando-os. A noção de que podemos sim nos comunicar com eles. E nós temos então esta missão, e temos que cumprir esta missão. Por isso que Humberto de Campos, fazendo a revelação do próprio Jesus, aqui é um trecho de uma conversa de Jesus com Eliú, e ele vai dizer assim, mostrando, antes da descoberta do Brasil, mostrando aquelas vastas florestas, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Isso não é alentador, minha gente? Isso aqui está revelando a nossa tarefa, viu? Como brasileiros, independentemente de nossa crença, de nosso partido político ou de nosso clube de futebol. Né?
Sejamos gremistas ou colorados. Não importa, somos irmãos. É ou não é? Se estivesse em Belo Horizonte, falaria atleticanos e cruzeirenses. E a disputa é tão acirrada quanto aqui. No livro Mundo Novo, tem outra mensagem dos Espíritos. Somos também povo. Aqui, nesse caso, é Chico Xavier. É um livro de entrevistas. E o Chico responde sobre o Brasil. Somos também povo e devemos conversar de coração para coração. No Brasil, estamos sob a legenda da ordem, que não podemos esquecer ou menosprezar. O mundo de hoje traz em seu bojo problemas sociais absorventes. A liberdade é sublime, mas não pode descambar para a desordem ou a devassidão. Somos quase 100 milhões, hoje 200 milhões de almas, e sem autoridade bastante, não saberíamos como nos entender com os outros e como sobrevivermos na condição de povo do grande futuro. Qual que é a missão do Brasil, gente? Perante o concerto das outras nações, mostrar ao mundo que somos o povo do grande futuro. O povo que pode apresentar às outras nações mais do que elas têm. E o que mais que elas têm, e elas hoje não têm? Espiritualidade. Conhecimento dos princípios fundamentais da vida, da sobrevivência da alma, da comunicabilidade com os espíritos, da mediunidade, da necessidade de nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. No livro Caderno de Mensagens, outro livro baseado em entrevistas que foram gravadas em 1957 em Pedro Leopoldo, uma caravana de espíritas paranaenses de Curitiba foi a Pedro Leopoldo fazer uma entrevista com Chico Xavier. E gravaram essas entrevistas. Alguma coisa está publicada neste livro, Caderno de Mensagens, outra parte está no nosso livro, junto com a doutora Marlene Nobre. Não será em 2012, foi reproduzido também no livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. Vejam vocês os desafios que podemos encontrar nas revelações desse livro. O primeiro, olha uma revelação do Chico, numa carta dirigida ao José Gonçalves, que presidia a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Essa carta ele escreve em outubro de 1956 e ele revela: penso que, está manuscrito pelo Chico, penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do Espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Vejam como isso está em sintonia com o segundo programa Pinga Fogo, que Chico Xavier participou em 1971, precisamente no mês de dezembro, na TV Tupi de São Paulo, um dos programas de maior audiência até hoje da televisão brasileira, com quase 90% de audiência. Esse índice de audiência nunca foi superado, nem mesmo em Copa do Mundo. Para vocês terem ideia da relevância dos dois programas Pinga Fogo de 1971 com Chico Xavier. E no segundo programa, que foi feito no mês de dezembro, ele vai revelar que perguntam a ele:
o que o Emmanuel, o guia espiritual dele, tinha a dizer sobre o período de transição planetária e quando a Terra se tornaria um planeta regenerado. E o Chico responde mais ou menos assim: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Olha aí, nós encontramos uma carta dele dizendo isso anos antes, em 1956. Mas aí ele diz assim: mas para que isto ocorra, diversos tipos de transformações precisarão ocorrer, de forma tal que colabore para o aceleramento do processo de transformação planetária. Não é? Então aí a gente já vê que a transição planetária, que segundo Allan Kardec começou 100 anos antes da doutrina dos Espíritos, portanto em 1757, terminará quando? Em 2057. Por que o Chico não falou 2060? Porque ele está se referindo aos 2 séculos depois do advento da doutrina espírita. Então, são 3 séculos a transição planetária. Se começou em 1757, Emmanuel, através do Chico, está revelando que vai terminar em 2057. Mas para chegar lá, segundo ele diz no programa Pinga Fogo, vai haver um momento, e esse momento é a data limite, de julho deste ano, em que nós entraremos num círculo virtuoso de transformações, acelerado, para que possamos chegar lá em 2057, e não faltam tantos anos assim, menos de 40 anos. Eu que já vivi 57, sei que isso passa num instante, não é? Então, 40 anos, 38 anos, para ser mais preciso, não é nada. Voa. Mas diversos tipos de transformações, segundo o Emmanuel disse através do Chico, no programa Pinga Fogo, terão que ocorrer, para que nós cheguemos lá merecendo tal elevação, não é? Também ele vai dizer, no mesmo, agora que vai entrar a entrevista do pessoal de Curitiba, que eu fiz menção agora há pouco, e ele vai dizer assim: não podemos esquecer, isso é Chico Xavier, que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar também que a Europa, superalfabetizada, se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Agora, vejam bem o que Chico Xavier diz. Aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Que raios o Chico está dizendo? Vocês já fizeram a conta? Qual que é a população do Brasil hoje? 200 e poucos milhões, né? O último recenseamento. Mas espera aí, ele está falando que nós vamos asilar 900 milhões? Qual o significado da palavra, do verbo asilar? Asilar não quer dizer que as nossas mulheres terão uma fertilidade extraordinária a 10 por 1, é ou não é? Vocês estão dispostas a isso? Não, né? Quem quer até 20 filhos aí? Levanta a mão. Ninguém.
Então, asilar, o verbo diz, né? É dar asilo. Dar asilo a quem? A quem vem de fora. Se 900 milhões de habitantes encarnados na Terra virão de fora, de onde eles virão e por que eles virão? Vamos pensar? Profecia, gente, não quer dizer que vai ser concretizada, mas é um aviso. O dom da mediunidade de presciência, segundo Allan Kardec define no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, ela tem um fim útil. Ela sempre antecede o quê? Períodos de grandes revoluções sociais, períodos de guerras que antecedem as guerras, e tem um fim útil para nos avisar do caminho errado que nós estamos tomando. Está lá, Allan Kardec já tratou disso. Infelizmente os espíritas dão as costas a Allan Kardec. Né? A mediunidade de presciência existe, sim senhor, prevista pelos espíritos superiores a Allan Kardec, estudada por Allan Kardec, e é justamente o contrário que se ouve aí fora. São justamente os espíritos superiores que fazem revelações do futuro. Está lá. Basta abrir e estudar o capítulo 16 do livro A Gênese. Aliás, o título do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Dizer que espírito superior não faz previsão do futuro. Isso demonstra uma total ignorância da obra de Allan Kardec. É exatamente o contrário. Para fazer previsões do futuro, somente espíritos superiores. Allan Kardec ainda dá as condições para a previsão acontecer. Para a previsão acontecer, há necessariamente uma pré-condição. Que tanto o médium quanto o espírito comunicante sejam suficientemente desmaterializados. Ou, por outro dizer, em outros trechos ele vai dizer, tenham alta espiritualidade. E eu pergunto a vocês o seguinte: Chico Xavier se enquadra nesta pré-condição? Emmanuel, guia espiritual dele, se enquadra nessa pré-condição? Alguém tem dúvida disso aqui? Porque se tiver, eu vou embora. Não é? Ou então me apresentem um médium que tenha feito mais do que Chico Xavier aqui na Terra, que tenha tido uma obra mais eloquente do que Chico Xavier aqui na Terra. Uma obra que se aproxima hoje, gente, dos 540 livros publicados. Ou que me apresente algum outro médium que tenha tido os exemplos de humildade, renúncia e amor e fraternidade que Chico Xavier demonstrou na prática, não no púlpito. Porque Chico Xavier não gostava de falar em público, de tomar a tribuna, mas ele gostava de estar no meio do povo. Ele gostava de estar no meio dos sofredores. Uma vez ele falou comigo assim: Geraldinho, doutrina espírita é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disto é conversa fiada. Vamos parar para meditar nessa frase? Mas vamos prosseguir no nosso assunto, que a gente acaba fazendo uns desvios. Mas são bons também. Mas são bons também, né? Então vamos ver agora o livro Justiça Divina, publicado em 1984. Esse livro foi publicado em homenagem aos 100 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Neste livro, gente, tem uma mensagem do Espírito de Emmanuel extraordinariamente profunda e bela, que é um tapa na nossa cara. E um tapa também na cara daqueles que no movimento espírita dizem que o livro A Caminho da Luz,
que as previsões que Emmanuel fez no livro A Caminho da Luz se concretizaram na Segunda Guerra Mundial. Não se concretizaram, não, porque esse livro é de 1964 e a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado há quase 20 anos, não é? E ele diz assim, o Emmanuel, aliás, a mensagem chama, olha o título da mensagem: Ante os mundos superiores. Olha aí, nos remetendo a civilizações extraterrestres mais avançadas do que nósinhos aqui na Terrinha, não é? Ante os mundos superiores, Emmanuel diz assim, psicografia de Chico Xavier: não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia da alma, na esfera das almas, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Isso é um tapa na nossa cara, gente, não é? Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Eu não vou nem comentar. Não precisa, né? Enunciando, porém, olha o que ele diz: enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Não é a função dele. Ele está só analisando a realidade moral da Terra. E completa ele dizendo: examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. Ninguém engana a espiritualidade, minha gente. E ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem, superior a todas as contingências, respirar enfim, livre dos polvos da guerra, que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Para amenizar um pouco, a gente fala assim: tomou distraído, né? Vamos deixar de ser distraídos, vamos prestar atenção no que os benfeitores espirituais falam, escrevem através de médiuns, e eu vou dizer, através de o médium confiável que nós tivemos aqui na Terra por 92 anos, que é Chico Xavier, né? O único que eu conheço que exemplificou a vida inteira o que pregava ou o que escrevia. Em 2011, a doutora Marlene, aliás, um pouco antes, era centenário de Chico Xavier, a doutora Marlene nos convocou a revelar o que nós ouvíamos de Chico Xavier na intimidade, que não estava ainda efetivamente revelada na Terra através de livros. Publicamos o livro Não Será em 2012,
virou depois o DVD também de mesmo nome, então será em 2012. Inspirou a entrevista que a Rebeca Casagrande, a Daniela Casagrande, o Fábio Medeiros nos fizeram em Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier, que foi a base sobre a qual se estruturou o DVD Data Limite segundo Chico Xavier. Também virou livro depois, em DVD. E mais recentemente essas informações foram repaginadas com mais informações nesse livro que trouxemos aqui de edição da Folha Espírita de São Paulo, 2019, o ápice da transição planetária. Agora vamos pensar o seguinte: o prazo foi dado. Nessa época, nós vamos então revelar a conversa que tivemos com Chico Xavier em 1986. Em 1986, a Terra era outra. Ainda existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estava ainda naquela coisa, naquela abertura da perestroika, não é? Ainda existia o Muro de Berlim, dividindo a cidade de Berlim e as Alemanhas, ocidental e oriental. Ainda existiam os países da Cortina de Ferro, na Europa, não é? Iugoslávia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia. O mundo vivia em constante conflito. No Brasil, então, nem se fala. A inflação chegou a 90% ao mês, em determinada ocasião. Naquela época, Chico era pessimista em relação à guerra. Ele achava que a Terceira Guerra Mundial estava por um triz, mas confiava que os benfeitores fariam de tudo para desviá-la. Hoje eu sou mais otimista, embora eu ouvi o pessimismo de Chico Xavier, e vocês vão ouvir também. Que nós trouxemos aqui 11 vídeos dele falando sobre isso, para não deixarem dúvidas que não é Geraldinho Lemos que está falando, embora muita gente queira que este assunto tenha sido inventado pela minha boca, mas não é, infelizmente. Se fosse era fácil, porque é fácil descartar o que eu digo, mas não é fácil descartar o que Chico Xavier diz. Sinto muito. Nós temos que ouvir o que Chico Xavier diz. E nós todos temos obrigação de ouvir o que ele nos disse e deixou gravado, dizendo: eu digo que hoje eu sou otimista porque nesse prazo que começou em julho, 20 de julho de 1969, que é o dia que o homem pisou na Lua, né? Apolo 11, até aqui já se passaram 49 anos e 8 meses. 49 anos e 8 meses. Significa que só faltam 4 meses. Não é possível, minha gente, que nós vamos morrer na praia. É como se o sujeito saiu lá da África do Sul em direção aqui à cidade de Torres, aqui no norte gaúcho, não é? Na costa norte gaúcha, não é? Nadando lá da África do Sul, atravessando o Atlântico, esse tempo todo, a 200 metros da praia em Torres, ele desiste. É ou não é? Não é possível que essas 8 ou 9 nações que têm o poderio bélico nas mãos, poderio aqui que eu falo, é poderio termonuclear. Quais são essas nações? A gente enche nos dedos. Estados Unidos da América do Norte, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e mais 2 duvidosas, Irã e Coreia do Norte. 10. Não é possível que 10 nações, que os camaradas que dirigem essas nações, alguns deles bastante doidos, né? Não vamos citar nomes por caridade, mas vocês devem estar rindo porque sabem, não é? Alguns deles bastante virados. Não é possível que eles vão jogar tudo por terra nessa última hora.
Quando Chico Xavier me revela sobre essa questão da data limite, e vejam vocês viram ele falando aqui no programa Pinga Fogo dos 50 anos. Só que no programa Pinga Fogo ele não falou quando começou esse período. E comigo ele revelou, começou quando o homem pisou na Lua. Então é a questão matemática. 1969, 50 anos depois, dá quanto? Que ano que nós estamos hoje? Não é? Isso é de desesperar, arrancar os cabelos? Não, nós temos que comemorar. Porque faltam apenas 4 meses e todo mundo que passa, quem já passou pelo banco da escola aqui? Todo mundo, né? O que acontece no final do ano? Prova, não é? Provas finais. Ou você passa ou toma bomba. Se tomar bomba, vai na recuperação, não é? Mas nós podemos passar nessa prova. Os 50 anos de prazo, e a gente vê os vídeos mais absurdos, os textos mais absurdos, até de espíritas ilustres, falando de julho de 2019, como se eu teria dito que Chico disse que o mundo ia acabar em julho. Nunca falei isso. Vocês me ouviram falar isso aqui no Data Limite? Chico Xavier nunca disse isso, pelo amor de Deus. Né? Houve até um programa de uma TV espírita que se debateu o tema, em que todos que foram lá debater falavam essa asneira, desculpa a expressão, mas é isso mesmo. E os autores do livro, que era eu e a doutora Marlene, não fomos convidados à baila. Então que tipo de debate é esse? Não é? Então vamos olhar a coisa com a razão. Allan Kardec preconizava que a doutrina espírita era a fé raciocinada, não é? E a fé verdadeira só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então vamos usar a cabeça, vamos usar a razão, vamos estudar, situar-nos diante das fontes primárias. Ora, só Chico Xavier, 540 livros. Não vamos fazer achismos, não. Vamos pesquisar o assunto, porque são assuntos relevantes. E aqui, então, nós tivemos o Data Limite, que vocês viram aí o resumo. E agora temos aí esse 2019, o ápice da transição planetária. Nós estamos no ápice da transição planetária. Parece que a casa está de... Quem faz faxina em casa sabe que na hora da faxina fica tudo fora do lugar, não é? Tudo fora do lugar. Quem chega na casa que está sob faxina acha que ali é uma casa de doidos, não é? Mas depois da faxina fica tudo limpinho, não é? Cheirosinho, bonitinho, tudo no lugar. Eu ainda falava com a nossa irmã aqui mais adiante, lá fora, mais cedo, que nós estamos nos aproximando da hora do parto. É como se a gente estivesse na gestação desse mundo novo, e essa gestação durasse, ao invés de 9 meses, 50 anos. Só quem já deu a luz, eu não dei a luz, graças a Deus, mas quem já deu a luz, levanta a mão. Vai chegando os dias do parto, não é o momento mais difícil, minha gente? Não é? O que vocês sentem? Dores, né? Incômodos, a barriga está grande demais, o menino está mexendo demais, está chutando a barriga. A humanidade em 2019 está assim, por isso está tudo fora do lugar. As dores do parto estão chegando. A gente já está sentindo. Isso não é no Brasil, não. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na China, é na Europa, é na Índia, no Paquistão, é no Irã, é em Israel, é na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, em qualquer parte do planeta. Qual que é a nossa atitude perante isso? Qual que é a atitude? E o Brasil, o que tem com isso? Para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, a gênese do mundo do futuro, ele precisa passar por essas transformações que está passando. Olha só essa entrevista de 1989,
no Anuário Espírita, publicado pelo ID de Arara, São Paulo. O entrevistador pergunta: Chico, hoje está difícil falar em pátria do Evangelho. Parecia eu, não é? Diante de tantos problemas que o Brasil enfrenta, a corrupção, a imoralidade. Parece que é hoje, né? No entanto, é 1989. Vejam só, os problemas. É difícil falar em esperança. Olha o que o Chico responde. O nosso Humberto de Campos escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, baseado em livros e arquivos do mundo espiritual. O que Chico Xavier está falando? Não foi ele que escreveu, não. Ele foi só o jornalista, o transmissor da mensagem. Na verdade, o livro faz uma revelação superior dos espíritos superiores sobre a missão dada ao Brasil. E nós precisamos, como brasileiros, nos compenetrar dela. Prossegue Chico, mas ele diz que é preciso compreender que o dono disso tudo, da pátria do Evangelho, morreu crucificado. Como dizia a querida doutora Marlene, que já está no mundo espiritual, tem muita gente achando que a gente vai passar a transição planetária no ar-condicionado. Vocês acham que vamos? Aqui dentro dessa sala, vamos. Não é? Mas na vida lá fora, não. É luta mesmo. Jesus foi crucificado. Nós estamos sendo crucificados nos nossos defeitos, nas nossas mazelas, nos nossos desvios. Isso tudo precisa ser chacoalhado mesmo. Nós não devemos, prossegue Chico Xavier dizendo, nós não devemos pensar que a pátria do Evangelho é uma vantagem para nós. Ela é trabalho. E numa hora de guerra vamos sofrer muito. Essa frase todo mundo fica em silêncio. O que a gente não quer ouvir, a gente não ouve. Mas o Chico disse e o Chico nos preparou. Numa hora de guerra, essa pátria vai sofrer. E eu falei com ele assim: tá certo, Chico. Vocês viram até eu falando, né? Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Se a Terra cair na guerra mundial, que é o quê? A pior hipótese. Não significa, gente, que nós teremos a guerra mundial. O que o Chico disse é muito claro. Nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da paz. É a gente terminar aqui julho de 2019 sem guerra nuclear. Eu, sinceramente, estou otimista. Espero que vocês também estejam. Porque faltam só 4 meses. 4 meses é pouco. Boa, não é? E acontece o seguinte: quem vence uma prova muda de ano. É simples assim. Não tem muita complicação na nossa cabeça. Quem está no 3º ano primário, passou na prova, vai para o 4º ano primário. E assim sucessivamente. Então, nós estamos na chance de vencer essa prova coletiva que nos foi imposta de mais alto. Segundo a qual, nesse período de 50 anos, de 1969 a 2019, foi dada à Terra a última chance. Prestem atenção. Chico Xavier foi claro: esta é nossa última chance. Ele ainda disse assim, lá no Apocalipse de João Evangelista, é a 1/10 hora. O que é a 1/10 hora, gente? É a hora 11 da noite, não é do dia não. Por quê? A última hora é qual? É a meia-noite. De 11 da noite, 23 horas às 24 horas, é a última hora. Então é a última chance. Agora, se, como eu falei com o Chico, se a gente errar, se o Irã ou Israel se engolfarem numa guerra nuclear, e os Estados Unidos entrar nela, e a Rússia vai entrando também, e a China também responde, o que vai acontecer? Vocês já viram aí no vídeo eu falando o que o Chico disse.
O hemisfério norte vai se pulverizar em radiações atômicas, vai ser deixado quase inabitável. Ah, peraí que eu estou começando a entender de onde vem os 900 milhões de seres a serem asilados pelo Brasil, né? Mas não pensem vocês que eles vêm aqui bonzinhos não, tá? Porque segundo Chico Xavier, se isto ocorrer, o Brasil será dividido em 5 nações. A força, que eles têm poderio militar para isso, tá certo? Vocês aqui do sul serão habitados e governados pelos europeus sobreviventes. Lá no nordeste serão habitados e governados pelos russos e eslavos. No norte do país serão habitados e governados pelos Estados Unidos da América do Norte. E o centro-oeste do Brasil será habitado e governado pela China, pela Coreia e pelo Japão. Tudo loteado. E Chico ainda disse assim, ó, fez assim, divisão em 4. Porque no centro, o que restará ao Brasil será apenas o sudeste, somado a Brasília e Goiás. Aí seria o Brasil mesmo. Seria o Brasil. Que eles vão deixar ser. Porque é a região mais populosa, só por isso, né? O sul será habitado pelos europeus. Virará uma outra nação junto com a Argentina, Uruguai e Chile. Né? O mundo vai mudar. Isso não aconteceu nas outras guerras mundiais? A Europa não mudou depois da Segunda Guerra Mundial? O Oriente Médio não mudou depois da Segunda Guerra Mundial? Depois da Primeira Guerra Mundial também não ocorreu isso na África, na Ásia? Então nada de extraordinário o Chico está revelando não. Mas é a pior hipótese. Por quê? Porque 2/3 da população mundial morreria, desencarnaria em massa. Vocês já pensaram nisso? Os 8 bilhões de habitantes, 2/3 desencarnar em uma semana? O caos que isso geraria? Até para a espiritualidade. Como é que vai socorrer essa gente toda? Vai precisar de quem para socorrer essa gente toda desencarnada? Civilizações extraterrestres. Não é? Vamos pôr a cabeça para funcionar. Agora, nessa pior hipótese, foi o que o Chico me disse: a Terra não vai entrar em regeneração em 2057, não. Nós teremos 9 séculos para reconstruir o que foi destruído. Então eu já digo a vocês que todos nós aqui temos várias reencarnações garantidas. Nós temos emprego garantido por 9 séculos. Tá bom? Agora eu vou fazer outra pergunta. Qual das hipóteses vocês querem? Reencarnar já na próxima encarnação no mundo regenerado, depois de 2057, ou ficar 9 séculos nesse perrengue aí para reconstruir o que nós matamos ou destruímos? A decisão é de quem? É nossa. Aí pode-se dizer assim, mas algumas pessoas chegam para mim e falam assim: mas Geraldinho, mas isso aí é ilógico. O que é ilógico? O que eu tenho com o Trump? Se o Trump decidir jogar uma bomba, seja lá onde for, eu não tenho nada com isso. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: você está reencarnado aqui à toa? Você é espírito superior que escapuliu e reencarnou aqui à toa? Nós estamos habitando qual mundo, gente? De expiações e de provas. O mundo que nós construímos nos últimos, pelo menos nos últimos 10 mil anos. Que não foram anos de brincadeira, não. Foram anos de guerras sucessivas, uma atrás da outra. Desencarnes em massa. Vocês já fizeram a conta de quantas pessoas morreram há menos de 70, 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial?
na Europa, na Ásia, nós estamos falando de centenas de milhões de pessoas que desencarnaram no século XX, se somarmos Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Cultural Chinesa, guerras do Vietnã, guerras da Coreia. Quantos milhões de mortos nós estamos falando no século passado? Ou vocês acham que Deus põe uma borracha nesse débito e está tudo bom? Não, isso é um débito da Terra. Fora o cargo para as outras espécies, né? Que também é delas. Não vamos falar nisso, porque aí eles vão me expulsar daqui. Não é? Outro dia eu vi uma estatística que diariamente nós matamos 9 trilhões de seres para consumo próprio. 9 trilhões de seres são mortos todos os dias em todos os quadrantes da Terra. São seres evolutivos. E nós vamos falar que nós somos um mundo elevado? São mortos com requintes de crueldade. Mas não posso falar isso não. Eu tenho um amigo ali que vai me puxar a orelha. Bom, vamos adiante. O livro Luz no Caminho, de Emmanuel, Chico Xavier. O que ele diz? Emmanuel vai dizer: vivemos em razão disso torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e aplicação do cristianismo nos mais comezinhos atos da experiência humana. Obrigação essa que somos compelidos a cumprir. Olha, gente, nós não estamos falando de cristianismo e espiritismo na teoria, não. Nós temos que cumprir na prática. Cristianismo e espiritismo praticados. Caso contrário, é o quê? Conversa fiada. Por quê? Emmanuel diz assim: obrigação é essa, desculpa, obrigação é essa que somos compelidos a cumprir se não quisermos sossobrar nas tragédias coletivas de que o nosso século XX se represa. De certa forma, ele faz menção ao quê? Ao período dos 50 anos. Porque lá no livro Caminho da Luz, ele fala que esses conflitos aconteceriam no final do século XX. E, no entanto, o século XX represou esses conflitos. Não é porque foi dada à Terra uma última chance. Os 50 anos últimos de prazo, uma moratória. Nós estamos no final dessa moratória, 4 meses do final dessa moratória. Nesse outro livro, organizado pelo nosso querido Carlos Bacelli, com anotações lá do Grupo Espírita da Prece que Chico Xavier fazia, ele vai dizer: ah lá, isso foi... o Chico disse isso em 1999, foi publicado neste livro no ano 2000. E Chico diz assim: devemos fazer tudo para evitar uma guerra que viria, sem sombra de dúvida, ser um atraso na marcha progressiva da humanidade. Quando surge uma guerra de proporções maiores, quase tudo se desmantela e praticamente tem que ser reiniciado. Se uma guerra não vier, olha só, ele disse isso em 1999, basta fazer a conta. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Então, nós estamos no limiar dessa nova era. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma forcinha. Não é? Quem gosta de orar,
ore pelo amor de Deus. Quem gosta de meditar, medite pelo amor de Deus. Seja qual seja a sua religião. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, cristão. Precisa ter consciência coletiva. Consciência de que nós estamos nesse mundo, nessa última hora, nessa última chance. E nós precisamos colaborar. Se eu não posso interferir nas ações do primeiro-ministro da China, ou da Coreia do Norte, ou de Israel, ou da nação que seja, eu posso fazer a minha parte. E a minha parte é em casa, na família, no trabalho, na atividade social, nos grupos sociais ou religiosos, ou filosóficos, ou científicos, aos quais eu pertença, não é? Mas eu tenho o que Chico Xavier nos recomendava fazer, cada um de nós tem a obrigação de orar pelos governantes dessas nações mais poderosas, mais belicistas e mais, principalmente, militarizadas no sentido das armas nucleares. Ele fazia isso na década de 80. Ele orava pelo presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da França, da China, da Grã-Bretanha. E ele nos pedia para fazer isso. E nós podemos fazer isso. Mesmo que a gente não goste dos nomes deles. Não é? Não importa. Alguns são maluquetes mesmo, mas eles merecem as nossas preces, porque as preces conjuntas, o pensamento é força. E a força conjunta da humanidade inteira orando em benefício da paz tem um poder inimaginável. Tem o poder de mudar a história da Terra e fazer com que ela ingresse, sim, no rol dos planetas regenerados daqui a 38 anos, em 2057. Nós podemos fazer isso. No estudo do tema, eu vou sugerir esse livro, que a Vinha de Luz Editora publicou, do grande amigo e pesquisador do portal Saber Espiritismo de Belo Horizonte, Marco Paulo Denuti de Espírito. O livro chama-se Apocalipse segundo o Espiritismo. Eu trouxe 10 exemplares aqui para quem quiser. Neste livro ele vai analisar o seguinte: ele vai analisar 24 entrevistas de Chico Xavier, sendo 23 entrevistas em vídeo e uma carta. Vai analisar as psicografias de Chico Xavier. Como eu disse, são 540 livros. Ele não compulsou todos os livros, mas encontrou 75 livros de psicografia, ou de psicofonia, ou de entrevistas de Chico Xavier falando sobre o tema da transição planetária, de revelação de 18 espíritos comunicantes, os mais importantes e quem mais escreveu sobre isso foram os espíritos de Emmanuel, de Humberto de Campos, de Bittencourt Sampaio, de Castro Alves e de Dom Pedro II do Brasil, que assinava por Chico Xavier, Pedro da Alcântara. Não é? Nessas mensagens aí, nós temos aí a relação dos espíritos, são 18 espíritos comunicantes, e tem gente falando que Chico Xavier nunca tratou desse tema. Não é? Só Emmanuel escreveu 104 mensagens sobre o tema. 104 mensagens, gente. Deixem de ser preguiçosos e vamos estudar essas mensagens. É ou não é? A verdade é essa. Tem muita gente preguiçosa no meu movimento espírita. Tem que estudar, tem que fazer grupo de estudo. O Espiritismo, Allan Kardec já diz isso, é uma doutrina que é preferível se ter pequenos e variados grupos de estudo do que grandes instituições. Allan Kardec preconizava que a doutrina se desenvolveria com a difusão de pequenos grupos de estudos, que era preferível que uma cidade tivesse dezenas e até centenas de grupos de estudos espíritas do que uma grande instituição. Por quê, hein, gente, que ele falava isso?
É tão claro, tão óbvio, né? Onde se colocam grandes instituições, vem o quê? Vem a vaidade, vem o orgulho, a prepotência, aqueles que são os donos da verdade, que querem impor a sua opinião, não é? Geraldinho, por gentileza, a Maria de... São João de Deus é a mãe de É a mãezinha Chico. dele, É a pai mãe dele, dele, eu é. achei que fosse. Então nós temos aí, para quem não conhece, aí são os outros espíritos comunicantes. Esse aí é o Emmanuel. O primeiro livro dele já trata no assunto, 1936, o livro de nome Emmanuel, não é? Nós temos aí aliás, esse livro é importantíssimo, viu, gente? A Caminho da Luz, de Emmanuel. De certa forma, é a gênese de Moisés, só que atualizada sob a ótica espírita. É a formação da Terra, ele vai falar como se deu a formação da Terra, do sistema solar, e aí ele vai até a consecução do reino de Deus na Terra, que é as promessas contidas no Apocalipse de João Evangelista. Esse é Humberto de Campos. Alguns dos livros que ele escreveu através do Chico, que contém o assunto: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Crônicas de Além Túmulo, Cartas e Crônicas, Contos e Contos. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, grande espírita do século XIX, no Rio de Janeiro, no livro editado pela Vinha de Luz, Palavras Sublimes. O Visconde de Ouro Preto, também no livro editado pela Vinha de Luz, Cartas do Alto. E o livro Apocalipse segundo o Espiritismo. Nesse livro, o Marco Paulo também vai analisar 36 mensagens dos Espíritos a Allan Kardec, mostrando esse livro, a base dele é o quê? A obra de Kardec é a obra de Chico Xavier. Quem tiver uma obra melhor para apresentar, que apresente. Para mim, não existe obra melhor que analise a profecia do Apocalipse, que é o último livro de Nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Não existe obra espírita básica melhor do que a Gênese, as predições segundo o Espiritismo do próprio Allan Kardec e os 75 livros de Chico Xavier, dos 18 espíritos comunicantes que eu elenquei aqui, que também analisaram o tema, não é? Então eu recomendo demais. Basicamente, tem uma coisa interessante aqui na capa. Por que essas pedras, hein? Por que essas pedras? Eu vou dizer assim, vai ler o livro que você vai entender. Mas por que vocês acham que essa... Primeiro, aqui no meio, que cores são essas? Azul, verde e amarelo. De que bandeira são essas cores? Sabe onde estão essas cores no Apocalipse? Eu já falei. No Novo Testamento, no Apocalipse de João. A terra da promissão, a Jerusalém libertada, a nova Jerusalém. É a missão do Brasil, minha gente. A nova Jerusalém. Olha só, o Brasil, a missão do Brasil foi revelada pelo próprio Cristo a João Evangelista, seu discípulo amado. Vejam a importância da nação onde nós reencarnamos no século XX e já estamos no século XXI, no antepreparo desse novo mundo regenerado de amanhã. A nossa parte expositiva terminou, agradeço aí a participação de vocês, mas eu quero que essa palestra termine com o próprio Chico Xavier falando. E aí eu vou pedir ao nosso irmão, quem puder apagar as luzes, nós veremos aqui 11 trechos do Chico Xavier nos advertindo sobre os perigos da guerra. Tá certo? Vamos ouvir. É um videozinho que começa 11 advertências. 11 avisos graves de Chico Xavier. Puder
os países mais cultos do mundo puderem suportar a produção de seus próprios problemas sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. Própria automação, dizemos, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Você pode colocar em tela cheia, por favor? Os próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso irmão que está presente, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de um plano universal, que nós somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem nós conhecemos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, o respeito de todos, a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos aferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Se nós fizermos por merecer. Naturalmente são a consequência do ódio que ainda alimentamos, os ressentimentos, a soma das aversões que cultivamos na intimidade doméstica, e depois da intimidade doméstica vamos para a vida pública com semelhantes perturbações que depois de largo tempo criam aquela soma nefasta que chamamos de guerra. Mas o amor, se for praticado tal qual Jesus nos ensinou, poderá nos livrar de semelhante calamidade. Foram quase 300 anos de nação. Os cristãos matando os não cristãos e vice-versa. Depois foram mais de 10 séculos de guerra. A nossa educação hoje não vai voltar. Depois de uma próxima guerra, ela volta a que é. Portanto, nós estamos fazendo isso. Evitar e matar o a exposição daqueles que governam os países supercivilizados ou supercultos. Se eles puderem sofrer os embates das próprias paixões e continuarem mantendo a estabilidade da paz, cremos que a Terra tem possibilidade para manter um número muito mais elevado do que 10 milhões de habitantes. Agora, a guerra é um problema dos governantes
e dos interesses das nações chamadas superpotências. Vamos pedir a Deus que todas elas possam nos proteger, a nós outros, os habitantes deste planeta, para que essa calamidade seja evitada a tempo. Mas paira sobre nossas cabeças uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que, se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes, de modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo sem separação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação de um ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para frente aquela bandeira que Ele nos deu, declarando positivamente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa legenda em prática, nós estaremos livres da calamidade da guerra que está pendente sobre nós. Então nós precisamos de paz. Mas que paz que nós temos se o nosso sentimento está torturado, se os homens de Estado procurassem de fato ouvir o que Jesus nos ensina nos Evangelhos, as próprias grandes guerras seriam evitadas. Os duelos no campo migratório são tão anos que somos obrigados a pensar em conflito internacional. Conflitos de guerra são em qualquer parte do mundo, seja no Iraque, na Constituição, na Rússia, na Inglaterra, na França. Está sentindo muita dor, porque nos dói pensar no sofrimento das mães que criaram seus filhos até a maioridade, às vezes com imenso sacrifício. Chegamos no vale dessa mocidade, servindo para iluminar o mundo e criar a conceituação de pátria do Evangelho. Nós somos compelidos a pensar nosso todo, onde teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até entre
foi atingido pelo sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de Deus que nós abraçamos, que nos reúne a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, naturalmente seremos compelidos a distinguirmos e as implicações que agora, não antes das lutas maiores que o povo nos reserva, serão horas difíceis que nós, com o ensino da paz do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, e que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Assim, somos sim, pela grandeza da terra em que nós renascemos. Nós somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que fomos chamados para a grande renovação. Só para terminar, eu queria que você passasse só mais um videozinho rápido, chamado Meta, para a gente entender o que é data limite. Vamos ser melhores, né, minha gente? Muito obrigado.